Olá, você amante do futebol da capital catarinense, sejam todos muito bem-vindos ao Clássico em Debate número 60 para você aqui na Urban TV e também no Portal da Ilha. Você pode ter acesso pela Rádio Portal da Ilha e também pela Urban TV, o acesso para todas as plataformas para você saber um pouco mais sobre os times da capital catarinense. Nosso programa de número 60, vamos falar aí sobre a vitória do Avaí na Série B, enfim aconteceu, a vitória para a alegria de Luan Silva, que vai comentar será que foi um ponto fora da curva? Será que o time vai começar a engrenar? Vamos saber durante o nosso programa e também para a gente falar, além desse momento do Figueirense, dos 100 anos do centenário recém-completado, esse ano do centenário, né, que começou no último dia 12, para falar também do empate do Figueirense contra o Paraná. Será que foi um bom resultado fora de casa ou será que foi um resultado ruim, tendo em vista que o time talvez jogou melhor que o Paraná? Vamos conversar no programa de hoje. Nosso programa de hoje com a participação já do nosso elenco fixo, Luan Silva e Henrique Moresco, e a participação especial hoje de Ian Pacheco, também conosco aqui, para a gente falar muito dos times da capital catarinense. Luan, seja muito bem-vindo ao nosso programa, Luan, e eu já te pergunto de saída, foi um ponto fora da curva? Boa noite, Alan. Boa noite, Henrique. Boa noite ao Ian. Seja bem-vindo ao Clássico em Debate. Espero que não, né? Espero que aquele futebol que o Avaí desempenhou, se o Avaí desempenhasse mesmo futebol durante o campeonato, o Avaí vai brigar por coisas boas. Talvez 10 para frente, talvez, né? Não necessariamente vai subir, mas não vai passar sufoco. Ainda bem que esse programa foi gravado depois do jogo de quarta, porque se fosse depois de domingo, eu tava atacado para falar do Claudinei, falar de alguns jogadores. Hoje eu tô mais paz e amor, igual o Claudinei, né? O Claudinei domingo tava atacado, ontem tava paz e amor, tranquilinho Não, assim. mas, E aí, mas nós falaremos da derrota para o Blues, que a gente deu a letra aqui pode. que o Avaí poderia perder o jogo. Pelo menos não Contamos tomei um gol antes. do Edu, eu já tô feliz já do Edu, É, porque senão ele poderia cortar o vídeo que eu tava falando aqui e achar outra coisa. Mas é isso. é Vamos fazer verdade. um bom programa. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Valeu, Luan. Henrique Moresco, Centenário Alvinegro, começa um ano que a gente, torcedor alvinegro, espera que seja pelo menos financeiramente saudável, né, e mentalmente saudável também para o torcedor alvinegro, que tenha mais alegrias do que tristeza nesse próximo 12 meses que a gente tem para frente até completar o ano 101. E o empate lá no Paraná. Uma boa noite para você. Boa noite, Alan. Boa noite, Luan. E boa noite, Ian também. Bem-vindo ao programa, primeira vez. E acho que, Alan, como tu disse, esperamos que seja um ano de melhora, de não problemas financeiros. Eu acho que a palavra que descreve, a gente vai falar mais sobre isso no programa, claro, mas acho que a palavra que descreve que o torcedor alvinegro espera desse ano é que finalmente aquela retomada alvinegra que tanto se fala nos últimos 2 anos aí, de fato aconteça, sabe? De fato ela se consolide, de fato, tanto internamente dentro de campo quanto fora de campo. Boa, Henrique. E para fechar a nossa mesa, não menos importante, a presença ilustre do nosso querido Ian Pacheco. Seja muito bem-vindo a uma das nossas estrelas móvel, né? A gente vai ter várias estrelas. O Chico participou um finalzinho no último programa. Hoje a gente traz o Ian. São as estrelas móveis que vão participando aqui do Clássico Debates. Seja muito bem-vindo, Ian. E o Figueirense fez uma linda festa, uma linda live. Muita gente estava receoso de como seria a live do Centenário. Foi um produto bem bacana para o alvinegro saudosista, principalmente, que pôde ver aí muitos craques que deixaram saudade no Scarpelli, né? É verdade, eu acho que a festa foi bem legal. O Figueirense caprichou na medida do possível. A gente sabe que está faltando recurso lá dentro do Scarpelli, é sempre o tema principal de qualquer, seja do futebol ou seja da festa, é sempre o tema principal lá dentro do Scarpelli, é falta de dinheiro, né? Mas dentro do possível acho que foi legal e a torcida também acho que respondeu. Se tu vê as redes sociais, acho que as interações foram bem legais, vários textos muito legais. Eu destaco o texto do Diego Pacheco, que ficou, não é meu parente, mas ficou muito bom. E foi legal, foi legal. Muito bom. Vamos comentar depois também da live. Dar uma zoada na nossa querida amiga Márcia Becker, que eu inclusive cobrei dela, ela ia participar com a gente hoje, mas a agenda dela deu uma atrapalhada, não conseguiu estar aqui com a gente. Até pediu desculpa, não faz coisa de 5 minutos que não ia estar aqui conosco hoje. Mas ela tem um momento que é o melhor momento da história das lives
em Santa Catarina, não há nada igual. Depois a gente vai contar o que aconteceu. Isso foi espetacular. Ela foi brilhante, foi brilhante. Vamos começar a falar do Avaí. Começar a falar do Avaí. O Avaí teve 2 jogos, né? Do nosso último programa para cá, a gente comentava, fazia uma análise pré-jogo do Avaí Brusque, um confronto que o Avaí tinha vencido no Catarinense, mas que não conseguiu repetir o mesmo desempenho do Catarinense, Luan, e por conta disso é derrotado pelo Brusque, e sendo assim, bastante, digamos, a torcida em si pegando bastante no pé de alguns jogadores e também do treinador, que o time foi meio que atropelado em alguns momentos do jogo pelo Brusque, não conseguia sequer tocar na bola. O Brusque tocava para o lado, tocava para o outro, e o Vai ficava só olhando durante boa parte, pelo menos, do segundo tempo, né, Luan? Exatamente, eu queria te perguntar se sou uma pessoa apropriada para falar ou não, mas tudo bem. Eu não lembro se é apropriado o termo, mas tudo bem, eu acho que não é, mas beleza. Falando sobre os jogos ali, né, na nossa enquete lá no Instagram, 68% das pessoas gostaram do placar de Avaí e Brusque. Eu acho que 68% de alvinegros, né? Só podem. E entre óbvio. Paraná e Figueirense, 52% não gostaram do resultado. E depois vocês vão poder explicar mais um pouquinho o motivo. Bom, sobre o Avaí, então, cara, o jogo de domingo foi horrível. Horrível, assim. O Avaí teve 1 ou 2 finalizações, assim, foi muito mal. O Brusque não jogou isso tudo também, mas mesmo assim foi melhor que o Avaí. Teve um lance de um pênalti não marcado, mas eu acho que isso não justifica, porque o Avaí não mereceu ganhar, não mereceu nada melhor. Foi um cruzamento que o zagueiro do Brusque ergueu o braço, a bola acabou resvalando no braço, mas também não justifica porque o Avaí não jogou nada, assim, naquele dia. Eu acho que o Claudinei errou na escalação, errou também nas algumas mexidas dele. Segundo ele, o time estava cansado. Eu acho que isso pode ser, quem sabe, uma justificativa. Como tu bem falou, Alan, a gente vai ver se isso vai ser um ponto fora da curva. Se aquele jogo do Brusque é fora da curva, ou se é o do Vasco fora da curva. A gente vai poder avaliar mais para frente. O time bem cansado, não estava conseguindo fazer o futebol que demonstrou em outros jogos, apesar de não ser nada demais, assim, mas faziam boas partidas. O Claudinei colocou o Jonathan titular, que todo mundo pediu. O Jonathan até que tentou, mas no começo do segundo tempo já foi sacado do time. É uma coisa um ponto que eu não concordo tanto assim com o Claudinei, que ele às vezes parece que ele faz alguma coisa para provar para a torcida que ela tá errada. Assim, ele coloca o Jonathan, deixa o Jonathan um tempo ali, não faz 5 gols, então saca. Eu acho que isso eu não gostei muito desse ponto dele, inclusive na coletiva ele foi meio grosso em alguns momentos, assim, até uma pergunta da Simone Malagoli, a primeira pergunta, que foi um questionamento que eu fiz e vários torcedores fizeram. Quando o Avaí estava perdendo o jogo, ele tinha um Jonathan dentro da área e tinha um Renato aberto. Ele podia botar o Getúlio aberto para quem sabe ter mais uma opção de ataque. Ele trocou o Jonathan pelo Getúlio. Entendeu? E no final do jogo ele botou o Getúlio para ponta e botou o Jô. Então ele fez a substituição que ele poderia ter feito antes, botar o time para cima. Ele falou que eu não pensei em fazer isso na hora. Não passou pela minha cabeça. Pô, mas ele é treinador, como falou o Henrique. É por isso que ele é treinador do time, mas se ele é treinador, ele deveria pensar em umas variações, principalmente que o time tava perdendo, né? Tem que estudar, né? Tem que poderia estudar todas as possibilidades. E ele colocou o Wesley assim que, cara, eu não sou de xingar nenhum atleta, assim, muito pelo contrário, respeito demais, só que ele, ao meu ver, ele não fez nenhum. Ele fez um bom jogo pelo Avaí de ontem. Ontem ele queimou um pouco a língua, participou do lance do primeiro gol, mas ele não acrescenta tanto assim no time. Que é uma coisa que o Claudinei, por exemplo, fala, porque o Wesley é um ativo do clube, daqui a pouco pode ser vendido, né? Então ele tem que dar oportunidade. Por que o Wesley e o Lourenço merecem essa chance? Por que o Arthur Chaves não merece? Por que o Felipe não merece? Por que o Gabriel não merece? Por que o Gustavo não merece? Por que o Luan não merece? O Thiaguinho não merece? Tem 15 jogadores, ele escolhe 2 e fala que esses merecem ter sequência, os outros não. Então acho que isso Claudinei erra um pouquinho, não tô dizendo que o Claudinei é o pior técnico do mundo, tinha gente que no domingo falando, tem que demitir o Claudinei, eu já não acho assim, eu acho que ontem ele teve méritos, né, apesar do Wesley fazer um jogo daquele a cada 15 anos, espero que ele comece a ir melhor agora, mas não foi bem. Ontem o Claudinei mostrou variações, que era o que a torcida pedia, o time jogou mais no contra-ataque, muito tranquilo a partida do Avaí ontem, depois dos 2 gols mesmo, recuou e foi só na boa, teve mais chances de fazer, teve uma bola na trave do Valdívia, teve uma chance do Vinícius Leite, teve uma outra boa chance, o Avaí teve mais perto de fazer o terceiro do que o Vasco de diminuir. O Vasco teve, acho que uma chance ali, foi uma partida muito tranquila do Avaí, o Claudinei, ponto pro Claudinei também
nessa partida. Mas eu acho que ele tem que mudar algumas peças, assim, é muito na defensiva, assim, algumas vezes, daí na coletiva de quanto ganha, que é um tratamento totalmente diferente. Na própria coletiva de domingo, ele foi assim, vocês têm que prestar atenção no que eu vou ensinar. Ele falou assim, ele deu, não, pera, desculpa, não vou ensinar. Vocês têm que prestar atenção no que eu falo nas coletivas, alguma coisa nesse sentido, mas ele é um bom treinador, não precisa muito entrar nesses pontos, assim, porque dá a impressão que ele tá meio perdido, não tá, ele tem, ao meu ver, tem um grupo ali mais ou menos na mão, e ele pode mais do que ele estava exercendo até o momento. Ô Luan, a gente sempre fala o grupo do Avaí é um grupo mais experiente, para não falar que é um pouco mais velho, e a gente sabe que a gente vai ter uma Série B com jogos um atrás do outro, sem muito tempo de descanso, né? Até porque não vai ter interferência de data FIFA, de nada nesse sentido, então é jogo o tempo todo, e nesse sentido vai ser um elenco que realmente vai cansar. E aí, tu comentas da questão de o time jogou cansado contra o Brusque, mas todo mundo sabia que o elenco ia cansar. Então vai jogar um jogo bom outro ruim, né? Vai jogar um jogo descansado, vai jogar bem. Aí quando o time tá com um desgaste físico, vai lá e né, não consegue jogar. Pois é, e o Claudinei tá falando, porque a gente veio de Curitiba de viagem à noite, daí pegou 4 horas de ônibus e tal, e dormiu, daí o cara já não dorme muito bem. Cara, imagina então o Sampaio Corrêa. Quando for jogar no Nordeste, imagina, né? O Remo, então, que é uma viagem muito longa, até a gente tava conversando em off, o Remo já tá aqui em Florianópolis pro jogo de sábado. Imagina esses times, então, que não vão. Imagina o Concórdia, que tinha que viajar o estado todo, eu imagino que não viajava de avião, não tem informação, mas... Né? Imagina o Concórdia que tinha que andar de ônibus. Concórdia daria até Tubarão, entendeu? Aí o Claudinei, ele dá umas desculpas assim que a gente, beleza. Menor sentido. Tá, beleza. Só que todos os times passam por isso. O Brasil de Pelotas tem que viajar para jogar com o Remo. E aí, imagina a viagem do Brasil de Pelotas. É igual quando o time reclama, o gramado tá molhado, o gramado tá alto, mas tá alto pros dois, né? Tá molhado pros dois. Por que um consegue e o outro não? Ele tem que ver a capacidade, né? É a mesma coisa, todo mundo tem que viajar. Vai fazer um jogo fora e um jogo em casa, né? Vai ter que... Lógico. São 2 turnos. Se fosse um turno único, né? E aí tu pegasse vários jogos longe e fora de casa, aí eu poderia até relevar. Agora não tem... Essa é uma desculpa que não tem o menor cabimento. Agora, ele não usou os jovens no Catarinense. Perfeito. Né? Perfeito. Não rodou os caras para jogar. Não rodou o elenco. O elenco não é rodado desde o começo da temporada 21, né? Não há uma troca de flutuação de elenco. A gente não sabe o quão bom é o reserva do Avaí, na verdade, né? Porque é um time que só joga um pouquinho nos aspirantes ali. Inclusive, o Aspirantes perdeu essa rodada do Campeonato Brasileiro pro Vitória, né? Pro Vitória de 1-0. 1-0. E a gente até comentava antes, né, Luan? Foi um aspirante meia boca, porque muitos jogadores que estavam jogando titular no aspirante são reservas do Avaí. Aí tu tira do aspirante que vai jogar para deixar sentado no banco o jogo todo e não jogar. Ou seja, ainda tira a possibilidade desse atleta conseguir, né, jogar efetivamente. Atleta que não joga não desenvolve. Tá apenas no começo da competição. Eu acho que o Avaí tá indo por um caminho muito perigoso com esse elenco. Alan, e só para completar a tua fala, completa. a gente teve um campeonato estadual em que passaram 8 times para a próxima fase. Não foi 2, não foi 4, foram 8 de 12. Então, assim, é um campeonato estadual que se um time tem uma equipe de Série B ou de Série A, no caso de Avaí, Chapecoense, enfim, cara, tu consegue revisar esse elenco. Tu consegue colocar o pessoal da base. Tu consegue testar. Entendeu? O time do Figueirense foi mal no campeonato estadual, mas o time do Figueirense era muito mais limitado e mesmo assim fez teste pra caramba e continua fazendo. É o erro pro outro lado, né? Mas assim, vai falar desse erro depois. Pensando pelo lado do Avaí, podia ter pegado um pouco essa ideia e testar um pouco mais algumas posições. E principalmente essas posições que tem um jogador mais velho, sabe? São essas posições que tu é dependente de Bruno Silva, de algum cara mais pesado na frente, porque assim, vamos lá. Esse cara não vai jogar o campeonato da Série B todo. Em algum momento vai precisar desse reserva, não é uma questão de rodízio. Bruno Silva ele mesmo. vai precisar do cara em algum momento ali, sabe?
O próprio Júnior Dutra, que veio com status de estrela, digamos assim, 9 e não vai sair do time, depois de 3 jogos que não apresentou nada, já foi pro banco. E agora, tu vai Ele não deixar tá o nem. Júnior Dutra, tu vai botar o Júnior Dutra no banco, recebendo um salário que não deve, quer dizer, não tá recebendo, né? Que no Havaí não estão pagando, é o que dizem. Mas você vai deixar o Júnior. Mas é verdade, Aqui ué. tá na área. Eu não tenho informação. Então. A informação ela vem de tudo quanto é lado. É. Ou tá todo mundo mentindo, é uma conspiração. Porque não é possível. Quando tu tem repórter do Brasil inteiro falando que não estão pagando, alguma coisa tem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tu deixa um cara que vem com status de craque no banco, né? Porque não testou também os garotos durante o Catarinense, aí tu traz o cara para jogar, ele não vai render, porque a gente sabe que o Júnior Dutra não ia render quando voltasse. Aí tá Já o vi erro. no, já vi no fim de carreira. E aí tu não testa. A primeira passagem dele pelo Havaí já era fim de carreira, né? Vamos convenhamos. E foi a E melhor temporada dele que ainda, né? ele foi Foi. bem, e ainda foi bem, Foi bem? mas a gente já Mas via que ele ali já tava testa. assim, ele tava no auge e depois dali, amigão, Ele fez assim. Não, não foi o tem Mas mais último jeito. gol que ele tinha para dar, não tem? E ele ainda conseguiu jogar no É verdade. Corinthians no Fluminense ainda, né? E eu lembro, cara, eu lembro Jogar do jogo. tá sendo bem bondoso, né? Ele passou. Passou. Perfeito. Por ali, Eu foi. Ele lembro tá de lá. um jogo, Foi foi escalado. um Havaí em Botafogo. Tava na ressacada, o Marquinhos entrou, jogou bem assim, na época tinha uma polêmica sobre o Marquinhos, se é titular e não. Cara, o Júnior Dutra teve 1 ou 2 lances pra matar o jogo, assim, e ele deu canelada, e ele driblou errado, adiantou demais. É o Júnior Dutra que a gente conhece, né? Aí o Havaí tomou um empate no final do jogo. Então é isso que a gente fala, que ele, eu acho, na minha opinião, ele veio com um status que ele não merecia, assim, ele jogou bem em 2017, mas beleza, já não era aquela coisa que sobrava, assim, que foi um cara que, meu Deus do céu, né, que era um cara novo, assim, quem E sabe, aí, mas... Luan, tu tem ali pedindo passagem, né? O Jonathan pedindo passagem. Não é possível que ele não consiga botar o Jonathan para jogar 2, 3 jogos em sequência. Não é possível, né? Tem que ter um pouco. O Claudinei justifica dizendo que o Getúlio, por exemplo, eu não vejo isso tanto no Júnior Dutra, mas o Getúlio ele ajuda mais na marcação, pelo biotipo dele, não sei o Tudo quê, no bem. jogo na pressão, que o Jonathan não ajuda. Mas eu acho que dá para ajustar. O Jonathan ele tem um poder de finalização muito melhor, ele faz um pivô melhor que o Getúlio. Eu gosto do Getúlio também, mas acho que ele poderia, quem sabe, jogar no lado, joga o Jonathan na frente. Tem o Jô também, tem o Adiel que entrou num jogo no Catarinense. Tem algumas opções para O testar. Tucão já voltou? Tucão tava jogando sub-20, é uma opção também, muito bem lembrada, né? São opções que testam no Catarinense, né? Mas eu não testo no Catarinense. Aí Na tem o Série B é Ronaldo no difícil. banco. Não, esse deixa no banco. Mas deixa eu te falar uma coisa. É meio estranho, né? Tu arma o teu time, né? Diferente, então, assim, tu tem várias peças, mas eu tenho uma armação de time. E aí eu vou tentar encaixar essas peças nessa armação. Ao invés de tentar armar o time para usar todas as minhas melhores peças. Ou seja, ó, o Jonathan ele não marca pressão. Ok, eu não preciso marcar com ele pressão. Eu uso outros jogadores para marcar pressão, deixo ele solto, deixo ele para a segunda bola, deixo ele para uma marcação por zona. Mas não, eu tenho um jeito de jogar e eu vou jogar igualzinho. Então eu tenho que tirar o Jonathan porque ele não serve para mim, pro meu tipo de jogo. Então Não, perfeito, perfeito. parece um estilo de treinar muito raso, no meu modo de ver. Mas é a maioria dos técnicos que a gente tem no futebol brasileiro, principalmente esse do nível do Claudinei, que é entre séries, entre Série A e Série B, cara, todos eles vão ter uma forminha certinha. Esse aqui é meu estilo de jogo, esse é meu staff, eu chego no clube, eu faço isso. O Hélio dos Anjos, quando chegou aqui em Florianópolis, foi a mesma coisa, pegou, tentou implementar um estilo de jogo estapafúrdio, só que era o jeito dele jogar. E aí os caras eles não têm repertório nenhum. Quando tu vai ver os treinadores que fazem isso, de avaliar o elenco, adaptar o estilo de jogo ao estilo do elenco que tu tem, são os estrangeiros, né? É o Abel do Palmeiras, por exemplo, é o cara que pegou ali o time, várias peças que não estavam sendo utilizadas, ele deu uma outra vida, né? Porque o cara sabe Exatamente. aproveitar. Ô Ian, só pra lembrar, o Hélio dos Anjos é líder da Série B, não é? 100% de aproveitamento no Náutico. Sim, porque a forma dele funciona. Com Chiesa no ataque. Funciona para subir, é que nem do Claudinei. Eu acho que o Claudinei é um técnico muito bom quando é para fugir do rebaixamento. Mas quando tentar o acesso, a briga é completamente diferente. Tu precisa ter muito mais atitude. Teu esquema de jogo não. Pô,
Sinceramente, ele vai deixar de escalar um atacante porque ele não tem funções defensivas? Pô, que time que ele viu que ataca com 10? Eu nunca vi. O time vai atacar com 5 no máximo, pô. Que diferença faz o zagueiro? O atacante ficar correndo atrás do zagueiro? Não faz nenhuma. Ainda bem que vocês são torcedores do Figueirense, vocês estão enxergando isso. A gente fala, mas né, imagina, a gente é Não, teimoso. A torcida do Avaí fala isso desde o ano passado, né? Mas mas assim, ó, eu tenho que elogiar novamente, porque no meu ver, eu imagino que para vocês também, ele mudou o jeito de jogar do que era o Claudinei 2017, que eu gosto de falar sempre do Claudinei Ball, foi mais ou menos o que ele fez ontem no final do jogo, assim, não foi exatamente o Claudinei, não, era 2 linhas certinho, time com 28% de posse de bola, goleiro vai catar tudo e se dá um gol lá, beleza, senão ele mudou isso, né, ele mudou um pouquinho, a gente tem que valorizar isso nele, mas eu acho que ele tem que realmente esse repertório rodar o time. Pegava um jogo em casa contra o Marcílio Dias, coloca 3 zagueiros, sei lá, vamos fazer um esquema, bota um 3-4-3, vamos fazer um esquema diferente, vamos pegar um time ali, sei lá, o Criciúma, vamos fazer um time defensivo, entendeu? Acho que faltou nisso nele. Logicamente, ele também fala na falta de tempo para treinar e tal, né? Agora vai ser, mas ele ficou 17 dias parado. Mas tem isso também. Agora ele vai ter muita dificuldade de rodar esse elenco e ele vai ter que botar os garotos em fogueira. Porque a Série B, jogou contra o Vasco fora, é um jogo extremamente difícil. O Avaí jogou muito bem, conseguiu ser soberano contra o Vasco. Claro que não é um Vasco, é o Vasco de nome, né? Porque se tu pegar os jogadores, não é mais o Vasco, né? É um time realmente de Série B brigando pelo meio de tabela. Tem bons nomes ali, mas é pincelado para tirar. Se o Cano tivesse não veio, eu tava muito feliz. Mas o Cano é um ponto completamente fora da curva do Vasco. Deixa eu também fazer mais um comentário de ontem. Entrou o grande Daniel Amorim ontem no segundo tempo. Ele deu um passe pro Cano, ele deu um outro passe. Eu falei assim: o que tá acontecendo, Daniel Amorim? Daí teve um outro contra-ataque, ele dominou e a bola escapou assim, foi no pé de jogador da Veida. Eu falei: Daniel Amorim voltou. Ele fez gol no último jogo do Vasco, né? Antes do. Que ele estou errado, né? Beleza, mas tudo bem, ele estou errado. A bola bateu nele, assim. Esse é o Daniel Amorim. Ele daria os 5 gols já essa temporada se tivesse no jogo na Avaí. Escreve o que eu tô falando aí. Do jogo de ontem também destacar a dupla de zaga, o Alan Costa e o Alemão foram muito bem. O Alemão até jogou com uma touca no final do jogo, que ele acabou se machucando ali. O Alan Costa bola um pouquinho a mais, porque o Alemão deu umas entregadas ali que foi meio nervosa. O Gladson falhou num lance ali numa saída de bola que ele errou totalmente, mas não demais foi seguro. Gostei da partida do Edilson, do Diego Renan, que eu falo bastante, jogou bem também. O Wesley também, dentro do possível, também jogou bem. O ataque ali, o Vinícius Leite, eu até tava falando, eu acho que pode testar, quem sabe puxar o Vinícius Leite pro meio, testar outro na ponta. Eu acho que dá para fazer esse jogo ali no meio, sendo que o meio campo não tá exatamente definido, é Bruno Silva, Lourenço e mais um, né? Esse mais um a gente não definiu ainda. Inclusive, vai ter um reforço, né? Anunciado hoje, depois a gente pode, quem sabe, falar mais um pouquinho sobre ele. O ataque funcionou bem, o Renato ali, o Getúlio voltou a fazer gols, eu gosto do Getúlio, mas ele não estava bem, né? O cara, 14 jogos atacando sem fazer gol, camisa 9, a gente não pode ficar... Pelo menos fez, né? Agora no próximo jogo é um jogo, né, feito gol num jogo anterior, já mudou a... Posso dar mais uma cornetadinha assim, de leve? De leve. O Avaí tem pra zaga Betão, aquele Rafael, né? Que eu não... Rafael Pereira. Rafael Pereira. O Alan Costa e o Alemão. Aí vocês não sabem o que estão devendo salário, velho. Porra, só esses quatro zagueiros devem custar quanto? 300 mil reais por mês, pô? Tá maluco. Eu não discordo de ti, não. Faz bastante sentido, inclusive. E aí, ó, se eu abrir para as laterais, eu tenho o Diego Renan e o Edilson. Também não é barato. E o João Lucas do banco também não é barato. Nem se fala no meio de campo, né? O meio de campo tá... Mas é o que a gente falava no passado, né? O Avaí fala que a pandemia atrapalhou, mas trouxe um monte de reforço e que foi reforço caro, né? O Rildo já tava, o Valdívia já tava, mas, por exemplo, o Valdívia renovou. Não sei quanto que tá ganhando o Valdívia, não tem essa informação também. Pouco não é. Menos tá de 50 não vai ser. Não sei. Eu não vou. Aí tá devendo salário, mas também não monta o elenco assim, como o Alan já falou. O Júnior Dutra vai ficar no banco. Aí vai entrar o Jonathan joga melhor que o Júnior Dutra aí. Culpado é o jogador ou é quem trouxe que não... isso a gente sempre comenta. O Frigeri também tá no banco do Gladson. Imagino que o salário, não sei, imagino que o salário do Frigeri já podia ter sido mandado embora faz tempo, né? Deixa um terceiro goleiro também. Deixa um goleiro principal e o segundo e o terceiro base. Tem o André, que é um excelente goleiro, e poxa, e aí vai virar terceiro goleiro. Quando que vai ter oportunidade, cara? Quando?
Só sair do clube vai ter exatamente, só vai ter oportunidade de jogar o Sub-23. Porque jogar tendo dois goleiros acima de 30 anos. E para tu ver, a escola do Figueirense do Avaí, a gente sempre teve bons goleiros no time. E goleiros, geralmente, que ficam bastante tempo no clube. Mas nos últimos 3, 4 anos, que draga, hein? Puta merda. Eu acho que nos últimos anos até o Figueirense teve um pouquinho na frente ali, né? Acho que de 2006... Nivelado. Não. Peraí. Nivelado. Deixa eu voltar ao recorte. Meu Deus. Calma. 2007 a 2015. Salvou por causa de goleiros veteranos que vieram pro clube e tiveram alguns lampejos de bons jogos ali, melhores, mas não foi aquela coisa do cara que se revelou no Figueirense. Até 2015, tá? Desculpa, eu falei errado. Até 2015 a gente aceita, depois... tá coerente. Calma aí. Que ano que foi o Fábio do táxi? Foi depois. Tem o cara do táxi, por mas exemplo. Veio o Pegorari nesse ano. Foi trágico, cara. A nossa sequência... Isso aí é espetacular. Isso é uma história que até hoje... Mas veio o Pegorari nessa época também, que depois... O Pegorari veio no ano passado, emprestado mas ficou não foi 17? Quem salva o Figueirense aí nessa época é o Denis, que faz uma boa passagem. Verdade, então o Denis ainda. O Sidão, que mais ou menos fez uma passagem interessante, mas foi meio mal. Teve um muito instável, mas era um goleiro melhor do que... Adorava tomar gol, saída de bola. Mas no clássico ele virava monstro, né? Isso aí, no clássico ele pegava pênalti. É jogador de jogo grande, né? Aquela velha história. Mas é aquele negócio, né, cara? Tu comparar com o que a gente tinha aí seguidamente de Wilson... Depois Thiago Volpe, depois Gatito Fernandes, Alex Muralha. E agora tá rodando o Cássio, que tomou um peru, né, do ano passado, não dá pra entender. Exatamente. Não, como bem disse o Luan também, no Avaí também não é diferente. Tinha umas sequências boas no gol. Mas foi coisa de um ano. Era o Vladimir dos Santos? Mas foi tudo um ano só, né? Um ano não tem mais aquele goleiro que a gente reconhecia. Começa com quem? Começa com fulano. Depois a gente descobre, mas o fulano que é o goleiro, esse não sai. Aconteceu muito tempo no Avaí e no Figueirense. E goleiro é uma peça que teoricamente é fácil de tu manter no clube, né? Geralmente os goleiros não têm assim, contrato longo. Se tu fizer, tu acaba mantendo o cara. Mas mostra a draga que os dois times estão, né, cara? Nenhum dos dois times consegue achar sequer um goleiro para manter durante 2, 3 anos. E engraçado que os goleiros que ficaram esse tempo fizeram uma temporada só. O Diego, por exemplo, em 2012 jogou bem, em 2013 foi horrível. O Wagner em 2014 foi bem, em 2015 foi horrível. E o Diego tava bem em 2015 ainda. 2016 foi o Renan, beleza. 2017 o Douglas, beleza. Tinha um Kozlinski nesse meio tempo ainda. Aí veio o Aranha, ficou um ano. Ficou o Kozlinski aí. Kozlinski é um espetáculo. Mão de alface, hein? Pelo amor de Deus. Era só bater cruzado, lateral, rasteira que entrava toda, era um espetáculo. Acho que ele era desatento, cara, eu acho. Desatento. Não. Dá Ritalina pra ele e manda ele agarrar, então, pô. Não é ruim mesmo. Ô, Luan, pra gente fechar o momento Avaí, pra gente falar da próxima partida, quem que o Avaí enfrenta agora nessa sequência da Série B e a sua expectativa? O Avaí enfrenta o Remo, né, no sábado, 4h30 da tarde, o jogo. A expectativa é que o Avaí... Eu quero ver desempenho, só vai jogar o que jogou na quarta-feira. Eu tenho boas esperanças assim com o Avaí, mas se voltar a ser o time do Brusque, que realmente a gente ainda não sabe o que é esse Avaí da Série B. O Avaí que jogou muito bem contra o Vila Nova no primeiro tempo, o Avaí de segundo tempo que já não foi tão bem. O Avaí contra o Vasco, eu tenho esperança que o Avaí continue nessa crescente, apesar que provavelmente vai ter alguns desfalques ali, mas que o Avaí realmente entre no campeonato mesmo, porque vai precisar, porque senão, se ficar bobeando, tá lá embaixo, tem time grande que pode crescer depois, a gente tem que ficar ligado, tem que começar a ganhar o máximo de pontos que pode agora. É isso aí. Tem ainda, a gente fez uma pergunta no nosso Twitter e o pessoal comentou um pouco sobre o Figueirense. Você quer trazer pra gente também responder? Posso fazer as do Avaí primeiro, Alan? Claro, depois faça. A gente faz a última, que é conjunto, e passa para o momento Figueirense. Do Avaí, o Leandro acabou perguntando pra gente ali sobre o Getúlio ontem. Eu gostei do Getúlio ontem, ele fez o que se esperava dele, fez um gol, né? Isso que eu esperava dele, pelo menos a contribuição tática, beleza, mas tem que fazer gol. Um gol e um passe. Aliás, uma bela assistência do Léo Matos, eu acho, né? Do Vasco. Ajeitou no pé do Getúlio o segundo gol do Vasco, foi uma coisa horrível.
E a Gabriela também aqui perguntou ontem quem foi melhor em campo no jogo. Eu, particularmente, eu gostei bastante do Alan Costa. Eu acho que, principalmente um jogo de Série B, onde tem muita bola alçada na área, o Alan Costa mostrou-se seguro, diferente das outras partidas, né? Assim como eu destaquei também o alemão, que foi muito bem, ou as laterais e tal, mas eu coloco o Alan Costa. Muita gente falou do Gladson. Eu não achei o Gladson espetacular, assim, no jogo de ontem, que fez aquelas 25 defesas. Eu acho que ele fez umas 2 ali. E foi tranquilo. Destacar também o Renato, que voltou a fazer gol, é importante, mas perdeu um gol fácil também, Renato. Vinícius Leite sempre acaba acrescentando qualidade ali no ataque. Eu acho que esses foram os destaques da partida. A Gabriela também falou aqui sobre expectativas para o Jean Kleber. Jean Kleber, que foi anunciado hoje, reforço do Avaí, tem 31 anos e estava no Marítimo de Portugal. É um volante que, particularmente, eu nunca vi jogar. Então, eu não sei muito o que. Como muitos que aparecem por aqui, inclusive. Então, esse é o padrão de reforço do Avaí. Tem o Serrato lá. Dificilmente o pessoal vai jogar. O Ronaldo, alguns iriam jogar assim. É um jogador que estava no exterior, pelo que eu vi de jogos. Ele não fez muitos jogos nos últimos anos. Ele estava no Marítimo lá de Portugal, junto com o Sassá, com o Joel, né? Grandes jogadores, atacantes do futebol brasileiro. Que timão, hein, Marítimo? Naufragou, ele é o que jogou... dizem. Baita piada, para. Ele jogou no Botafogo Botafogo da Paraíba, jogou na América de Natal, jogou no Cruzeiro, parece que time B ali, segundo Transfer Market, mas o destaque dele mesmo foi no CSA, jogou em 2019 ali. Eu particularmente não conheço, mas é uma posição que eu achava que o Avaí precisava ali, quem sabe um camisa 8 para jogar junto com o Bruno Silva e mais um outro jogador no meio campo, acho que seria interessante. Não é a prioridade, mas eu acho que é interessante, só que como tem muita gente falando aí de salário atrasado, trazer mais reforço, eu acho que não é o ideal, mas podia usar a base, podia, mas beleza. É o que a gente fala. Tem mais alguma do Avaí? Não, né? Essa é a última, né? Não, do Avaí é isso, tem mais uma em conjunto aqui. O Paulo, nosso querido Paulo da Urban TV, deixou um comentário lá também, e aí você lê e a gente aproveita para fazer aí a troca no momento Avaí pro Mundo Figueirense. Exatamente. Agradecer também a Gabriela e o Leandro que mandaram as perguntas também, né? Todo dia de gravação a gente vai deixar disponível lá, se você quiser mandar suas perguntas, que quiser que a gente debata aqui no programa, você pode ficar à vontade. A pergunta do Paulo, eu vou deixar para vocês mandar a opinião de vocês. É mais fácil o Avaí permanecer na B e o Figueirense subir para a segunda divisão ou ambos vão cair? E já vem com ambos vão cair, assim, é uma pergunta polêmica. Só tem essas duas? É polêmica. Tinha que ser o Paulo, é espetacular. Vê o que vocês acham, eu vou deixar para vocês essa. Nós vamos abrir novas possibilidades. Começa aqui, pode ser? Começa aí. A gente aproveita e vai falar do Figueirense, que a gente já começa o momento Figueirense. Boa. Vai lá. Bom, então, respondendo a primeira pergunta do Paulo, eu acho que mais provável a primeira, porque eu acho que para os dois cair, a coisa vai ter que estar muito ruim. Mas muito ruim de um jeito que, assim, eu acho que o Avaí não cai. E eu imagino que o Figueirense também não cai. Pelo que a gente está vendo da Série C, tem time pior que o Figueirense. Consegue existir equipe pior que o Figueirense? Eu achei que não seria possível. Então, assim, entre as duas alternativas, acho que é mais provável a primeira. Eu acho que a alternativa realista é que ninguém consegue nada, todo mundo fica na mesma. Concordo plenamente, é isso aí. Assine com o relator Moresco aí. Fechou, valeu, Henrique, respondesse todo mundo. Que ótimo, a gente é bom que a equipe tá coesa hoje. Só que engraçado que tem gente aí concordando, mas botou que o time ia subir a gente fugiu não quero falar nada. Não, o Moresco bota que o time vai subir no palpite, mas aí quando a gente pergunta pra ele, agora ele já mudou de ideia, acha que não vai subir. Eu sou torcedor, cara. E o Luan também. E o Luan também. Não, mas assim, Alan, aqui vem um ponto. Palpite é uma coisa que eu sei que eu vou errar. Todo mundo. Cara, fez um palpite, ele sabe eu concordo contigo, cara. Então eu prefiro botar o Figueirense, que se eu errar, eu tenho a desculpa de que eu tava torcendo, entendeu? Do que eu vou lá, vamos supor que eu boto um Floresta da vida. Figueirense sobe. Nossa! Aí Floresta, Figueirense, fica tudo na. Eu falei que o Operário ia subir pra Série A, estão até agora me cornetando. Calma, começou cedo, tem muita rodada ainda. Mas não vai subir, mas tudo bem, mas deixa eu botar lá. Eu adoro o símbolo do Operário. Vamos lá, vamos falar de Figueirense então. Figueirense que entrou no seu ano de centenário no último dia 12. Teve live, teve festa da torcida, teve a polícia aparecendo lá e de uma maneira bem estranha, que a gente inclusive pode comentar também por cima, algo que em outros momentos que acontece na capital não tem tanta
polícia aparecendo assim. E aí a gente tem, logo em seguida, né, no dia seguinte, no dia 13, primeiro jogo pós 100 anos, o Figueirense foi até o Paraná e empatou com o time da casa, válido pela Série C do Campeonato Brasileiro, chegando agora aí a marca, né, de uma derrota, um empate, uma derrota, uma vitória e um empate, né? Faz os 3 resultados, vai a 4 pontos, fica ali no meio da tabela de classificação no seu grupo, muito perto para conseguir a pontuação de classificação, mas também muito perto para conseguir ser ultrapassado para ficar numa zona perigosa. E Ian, você conseguiu acompanhar o jogo? Porque é uma coisa que hoje em dia vai ser difícil para o torcedor alvinegro a gente conseguir ver o time, porque já demonstra, são vários mecanismos. Uma hora passa no DAZN, outra hora passa na TVN, a gente não sabe onde vai passar. Às vezes é melhor nem ver. E às vezes é melhor nem ver. Mas por que você pode falar para a gente dessa partida? Bom, realmente é uma batalha para conseguir ver o jogo. Eu fui só descobrir onde é que estava tocando, onde é que estava rolando, já tinha passado metade do primeiro tempo. É sempre uma zona. Mas eu acho que a gente vê na Série C que é um torneio muito diferente do que a gente disputou até agora. Zona, porque é complicado. Complicadíssimo. Vai. E aí o que a gente vê na Série C é que são 2 torneios separados. A gente tem e são 2, um de tiro curto e outro de tiro curtíssimo, que é algo que a gente não está acostumado em nenhum momento aqui nos últimos 10, 15 anos a jogar. Então requer uma preparação diferente. Primeiro porque o Jorginho ele está balançando ainda para encontrar um jeito do time jogar. Tem reforço que nem começou a treinar ainda. É muita gente chegando. Infelizmente, a gente vê que o clube, na questão de planejamento, o clube não aproveitou em nada ser eliminado do Catarinense antes da hora. Parece que esse tempo de preparação, até porque o atleta chegou semana passada, teve um jogador que chegou semana passada, amanhã os reforços não estavam com o Jorginho ainda. Então ele vai ter que encontrar o jeito do time jogar que não oscile tanto como está oscilando nesse ano, principalmente, né? Nessa temporada, digamos assim, 21. Está oscilando demais e a Série C ela não perdoa como um campeonato de 38 rodadas, né? A Série C só tem 18 rodadas na primeira fase. E precisa estar entre os 4 para ir para a próxima fase. Então é muito difícil. Por isso que até que a gente diz que é muito provável que o Figueirense não suba, porque além dessa primeira fase que é difícil, tu vai encontrar uma segunda fase que só os 2 primeiros vão se classificar. E aí tu cruza com times lá de cima também. Então aí tu vai ter que estar realmente no topo da performance. Eu vejo o Figueirense tão longe disso ainda, que a gente tem que torcer para pelo menos chegar ali em quinto, sexto, para não se distanciar muito do topo da classificação. Né? O Moresco, a gente já fala há algum tempo, né, que inclusive eu comentei isso no nosso último programa, que é muito difícil a gente falar o 11 do inicial do Figueirense de cabeça, porque a gente não consegue, o jogador mal chega, já aparece ali, já entra, já faz gol, inclusive, isso é bom, né? Mas tudo bem. Mas a gente não sabia nem que, por exemplo, o Andrew ia entrar contra o Paraná, apareceu na notificação que é um novo jogador e já estava escalado, já estava jogando e já faz um gol. Nem sempre vai ser assim, normalmente eles vão estrear com muita dificuldade. Mas esse ficar mexendo no time durante o campeonato, não conseguir fazer 2 jogos, pelo menos com a mesma escalação, claro que teve Covid, a gente dá um leve em relação a isso, mas mesmo que não tivesse, talvez ainda mudaria algumas peças do Jorginho. É complicado, né? Que a gente acompanhar os outros times da chave, por exemplo, no Novo Horizontino, 3 jogos praticamente o mesmo elenco. E aí isso vai fazendo esses times pontuarem mais na competição. E é como o Ian pontuou, né? O time do Figueirense chegou muito reforço e muito próximo. Se tu for pegar, parece que o Figueirense fez 2 times. Fez um time pro estadual, deu errado, mandou uma raça embora e começou a montar um time para a Série C. Porque se for pegar a quantidade de jogador que chegou nesse meio tempo, mais as dispensas que o time teve, assim, é muita gente. Assim, dá para somar pelo menos uma meia dúzia de jogadores que saíram. Assim, lembrando assim, de jogadores, Felipe Gregório, enfim, tiveram vários jogadores que eram titulares e saíram. Né? E tiveram aí, pelo menos assim, nas últimas semanas, uns 10 caras chegando para todas as posições, assim, né? Então, assim, o Figueirense montou 2 times e é muito difícil. Na verdade, está montando o segundo time ainda, né? Tá montando esse que é o problema, né? O problema é que o Figueirense está montando esse segundo time, os caras estão chegando, botando a chuteira e jogando, que é o que o Alan falou, né? E a gente tem um campeonato de 18 rodadas, né? Então, assim, falando. Só tem mais 15 rodadas agora, né?
É verdade. Falando mais do jogo especificamente, né? O Figueirense que entrou em campo o Figueirense que tentou repetir a escalação, não conseguiu por causa da pandemia, e acabou talvez tendo uma vantagem por um lado, desvantagem por outro, porque o Andrew entrou muito bem, foi um jogador diferente do time, eu acho que ele por um lado e Diego Tavares pelo outro, o Figueirense pode ter achado seus titulares ali do lado de campo, eu acho que tem que tentar repetir esses caras para eles ganharem entrosamento. Na frente, Bruno Paraíba não foi tão bem quanto na primeira partida, mas pô, o cara chegou, jogou 2 partidas, então é normal que ele oscile, né? Uhum. E o Figueirense não conseguiu repetir a defesa, que talvez tenha sido o ponto mais prejudicial. Por quê? Porque a gente teve o Heine, que era dos dois ali, talvez o jogador mais fraco, né? Entre Lucas Cesani e Heine. De novo, a amostra é pequena pra caramba, né, gente? É 2 jogos, mas falando do que eu tô Não, vendo, né? E se os nossos amigos havaianos acham que tem problema em conhecer os atletas, os que a gente traz não tem nem vídeo no YouTube, não tem nem descrição no Transfer Market, não tem nada. Não, se fosse um colega meu que chegasse para dar chuteira e jogasse, capaz de saber mais do que de informação do que se eu pegasse ele. Eu tô procurando eles tudo pelo Futebol Manager, porque pelo menos ali eu acho que eu acho é. alguma coisa. Porque fora E isso, até meu é amigo. difícil, porque com o Futebol Manager, quando o jogador menos famoso mais enganado pode ser o Difícil. status dele. Olha o Paulo Ricardo. Exatamente. O Paulo Ricardo. O Paulo Ricardo é um monstro no videogame. Mas, enfim, voltando àquele ponto, entra o Edson, ele não entra bem, faz a. Ele, até que não entra mal, mas em seguida ele faz a cagada que complica o jogo e é expulso, né? Então acho que assim, ele tentou manter o time e teve o azar do Covid e isso foi para um lado para o outro. Eu acho que não dá para a gente exigir muito do Jorginho em termos de acertar o time, mas acho que ele tem que começar a tentar acertar o time, entendeu? Ele tem que começar a tentar repetir a escalação e ganhar assim um pouco mais, assim. Provavelmente, Moresco. Provavelmente ele volta com o Garré, porque já tá apto da Covid. Ele falou que esse seria o camisa 10 do time. Falou, inclusive, em entrevista, porque só não jogou por conta da Covid, porque senão ele ia continuar jogando. E aí, meu amigo, como tu bem falou, o Andrew e o Diego nas pontas, o Bruno no meio, então tu mantém essa linha de ofensiva, pelo menos eles vão se conhecer um pouquinho mais. Acho que o Denner tem jogado bem também, na primeira zaga, volante. exatamente, que é o Pinheiro, né? Pinheiro, isso. Pinheiro. Tá nisso, nem pra contratar Tá jogador de nome diferente. Ai. mas a aí gente tem no Figueirense aquilo que a gente tem no Avaí também. A gente tem o molde do Jorginho jogar, que é o 4-5-1, com os 2 pontinhos ali, e é isso. Ele não muda de jeito nenhum. Do papel parece um 4-3-3, tu veio jogar um 4-5-1, né, ô Ian? É verdade, é o 4-5-1, porque os pontos. A única coisa que ele modifica de jogo a jogo é o ponto de pressão. Às vezes ele faz a pressão do meio de campo, às vezes ele faz a pressão lá atrás. É só isso. O melhor jogo do time nesse ano foi num 4-4-2. Agora eu não me recordo de cabeça qual foi o adversário. E a gente tem falado da escalação 4-4-2 para poder encaixar talvez Everton Santos do lado jogando com outro lateral. E o André Krobel também. Para fazer as duas linhas ali, dobrar a linha entre o Krobel e o Everton. O Everton jogando mais na frente. Encaixar o Everton Santos, para mim, só no banco ele encaixa o Everton Santos. Não tem condição. Na boa. Não dá. Eu não quero fazer modificação para acomodar ele. Antes dele, tá? Eu acho que, por exemplo, no volante ali, o segundo volante, o Berdan foi bem no último jogo, até achei que ele foi bem. Só que assim, tem uns caras que estavam pedindo passagem que foram esquecidos nesse time, que pelo menos o revezamento tinha que estar. Kevin, Ale Santos e tal. Acho que são jogadores. O Ale Santos falou, parece que não quer mais jogar futebol, né? Ele não tá motivado e negócio assim. É o que diz o treinador. O treinador tá dizendo que o jogador não tá motivado para jogar, então por isso que ele perdeu a posição. Se é de fato. O Kevin é o cara. Verdade, a gente não sabe. Kevin também não dá para entender porque saiu. O Kevin é o cara que tem é o único volante ali que tem um passe um pouco mais preciso do que os outros, porque o resto é tudo no mesmo nível. E ele é um cara que pelo menos consegue sair jogando bem, consegue aparecer no ataque nas bolas aéreas. Ele é bom. Ele sabe descer para compor ali junto com os dois zagueiros na saída de bola. Ele é bom na leitura de jogo. Ele é um pouco, eu acho que ainda falta muito físico para ele, né? Ele é muito lento, ele perde o fôlego muito rápido. Mais um ali, né, Ian? Talvez jogando com mais um ali. E até, quem sabe, o ritmo de jogo para ele, né? Que é algo que o Edson, por exemplo, é que se tu vê o currículo do Edson, ele vem de ligas bem amadoras e ele não vem de sequência de jogos. Ele entra nesse ritmo que está mais forte da Série C, ele vai sofrer muito, né? E o Kevin, eu acho que sofreu um pouco no começo, engatilhou ali uma sequência boa e saiu do time.
Mesma coisa do Emerson Júnior também, eu não entendi por que ele trocou pro Rodolfo Castro até hoje. O Rodolfo É, Castro não acho que tem ido mal, não, mas eu concordo contigo. Ele aposta num goleiro no estadual inteiro, só ser um combinado, um contrato. Um é o goleiro do meu estadual, outro é o goleiro do Brasileirão, que nem acontece, por exemplo, na Europa, o goleiro da Copa e o goleiro da Liga. Só se foi isso, é a única não, eu mas explicação. acho que aí, ele tava. mas aí Ali tava. troca para não correr o risco que a gente correu na temporada passada de tomar um frango no último jogo. Né? Sim, É, sim. eu Não, acho eu não acho que é que tá muito certo. É a única claro. justificativa que eu imagino. Não concordo. Para mim, ali é muito claro que há já uma orientação empresarial de o goleiro do time é o Rodolfo Castro e é o Rodolfo Castro. Ele está apto para jogar, ele joga. Não tem nem o que pensar. Ah, mas o Emerson tá melhor. Não importa. O titular é o Rodolfo Castro. E assim que ele ficou apto para jogar, ele entrou. Ele tá E eu machucado. acho que o Emerson, inclusive, podia ser encarado como até uma aposta futura, porque eu não vejo ele como tendo muito espaço no internacional. Eu acho que tem a impressão que ele Provavelmente já vai está ser numa emprestado idade de ali novo. de. Então, quem sabe faz o contrato, bota o cara para jogar agora, renova no ano que vem, e quem sabe pega o contrato quando terminar. Mas eu não estou apostando nisso, estou apostando no Rodolfo, já tem que 33 anos, 34, não dá para entender. E eu também quero ver assim, a gente teve um resultado de 1-1 fora de casa, a gente já comentou sobre isso, o Moresco, mas assim, em pensando no campeonato, que é um campeonato complicado, como também falou bem o Ian, é um campeonato de tiro extremamente curto que o Figueirense não está acostumado a jogar, alguns jogadores até sim, porque muitos já disputam a Série C há alguns anos, mas o clube de maneira geral não está acostumado a jogar. Foi um bom resultado esse 1-1 contra o Paraná fora de casa, nesse momento da competição? Olha, acho que o torcedor alvinegro fica com aquela expectativa de um resultado melhor pelo que aconteceu no jogo. Porque o Figueirense, mesmo com a menos em grande parte da partida, parece que jogou melhor que o Paraná. Assim, pelo que eu vi da partida ali, na minha opinião, o Figueirense jogou ligeiramente melhor mesmo com a menos. Então, pô, fica aquela expectativa pro torcedor que tá ali acompanhando, que tá vibrando, que o Figueirense podia vencer esse jogo e o resultado é ruim. Mas assim, se for pegar a história toda da partida, que é um jogo fora de casa, com 2 desfalques por Covid, um jogador expulso aos 21 minutos, eu não acho que é um resultado ruim, sabe? Empatar. E o Figueirense pode vir, o Paraná em casa no segundo turno, vencer. E aí são 4 pontos com o time do Paraná, que é um time que vem da Série B, sabe? Então, eu acho que nesse contexto é um resultado de ok para bom, sabe? Mas a sensação é aquela de que aquele gostinho de vitória que o Figueirense tem para abrir o placar e depois deixar escapar, fica um pouco, sabe? Eu sou da opinião que eu acho que o empate fora de casa por si só ele é bom, desde Sim. que tu consiga vencer em casa. É, Então, exatamente. Foi o que como, eu falei, como tem que pegar houve, o ponto como da houve a volta. vitória, como houve a vitória do último jogo em casa, esse empate torna-se bom, né? Então, são 3 jogos, 2 jogos fora de casa, né? De 6 pontos possíveis ganhou um. Em casa, de 3 possíveis ganhou os 3. Então, é bom a gente entender os próximos jogos em casa, ver como o Figueirense vai jogar. Se conseguir ser um time que pontua bem em casa, esse empate do Paraná ganha um saldo positivo. Agora, se perder o próximo jogo em casa, ter empatado com o Paraná foi Porque contra péssimo, o Mirassol, né? Não é um jogo fácil. que será uma pedreira. E a gente comentava muito aqui no Clássico Debate sobre esse grupo do Figueirense, que é um grupo extremamente forte, porque a gente tem muitos times de São Paulo que é celeiro de jogador, que os empresários vão lá e colocam praticamente o time todo para jogar de empresário, para vender. Então, eles realmente fazem times muitas vezes bem fortes para a competição, para ganhar de fato, para aparecer. E a gente tem aí o Novo Horizontino, o Mirassol, que estão começando bem a competição. O Oeste lá embaixo, o Oeste eu acho que está um ponto fora da curva para baixo. O Botafogo de São Paulo ainda está meio termo, mas é um grupo bem complicado para acesso, inclusive, né? É um grupo muito forte. A Série C em si, se tu analisar os times, ela é uma competição forte. Depois que fizeram a reformulação, conseguiram efetivamente fortalecer e trazer um nível melhor. Mas, pega o Figueirense, a gente não pode também ter uma sequência negativa e é muito difícil a gente ter uma sequência positiva, a gente sabe. Então, pelo menos a gente não empatando esse jogo, a gente se manteve ali na sequência. Só que os times de São Paulo, talvez, a Série C tem esse fenômeno, né? Quando um jogador se destaca ali 2, 3 jogos seguidos, faz 4, 5 gols, vem algum time da Série B ou vem um time da Série A e pega o cara. O fluxo de transferências da Série C ela é muito maior que a Série B e que a Série A. Então a gente pode ver esses times de São Paulo, que geralmente são times de aluguel, de empresário, que daqui a pouco vão se desmanchar.
Então, se a gente conseguir se manter nesse nível ali na metade da tabela e esperar que os destaques, digamos assim, comecem a ficar enfraquecidos, talvez a gente consiga chegar numa posição até de classificação, né? Mas nesse momento, nossos adversários são fortes, né? Tem que fazer, a gente talvez seja ali da metade para baixo do grupo em termos de qualidade mesmo do elenco, mas a gente tem que se manter ali pelo menos perto da zona para quando os outros times começarem a ter os desfalques por transferência, a gente conseguir dar esse pulo. É jogo a jogo praticamente, não tem muito como ser diferente disso. Cada jogo é uma história completamente diferente, e tendo em vista que a gente tem também muitos jogadores que chegam novos e, pelo que a gente está vendo, não foram contaminados com Covid ainda, porque estão sendo contaminados nesse momento, talvez alguns já com a terceira ou quarta contaminação, também não sabemos, porque chegaram 3, 4 jogadores semana passada e já estão contaminados também. E também isso é uma característica que pode mudar bastante ainda o elenco, porque perder 4, 5, 6, 7 jogadores por 15 dias já é praticamente duas rodadas aí, pode complicar bastante. Queria falar, Moresco? Você pensou? Eu acho que o nível Pode falar, Ian, disputa que a gente, pro nível de disputa que a gente tem da Série C, para tu ver como a gestão em si do clube faz muita diferença, né? Então é o clube que conseguir gerenciar melhor as Covids, é um clube que conseguir gerenciar melhor os desfalques de transferência. Então, o Figueirense, por exemplo, se a gente conseguir, se o Andrew no próximo jogo também se destaca, e se no outro jogo também se destaca, a gente consegue manter ele, aí começa a ter essas dúvidas. Se ele for da LA. Eu não tenho, se ele for da LA, talvez sim. Agora, se ele não, aí complica. Eu acho até que então, eu não tenho certeza. O Moresco disse que não. Então, para te ver que a questão gerencial do clube vai fazer muita diferença. Assim, pelas passagens dos times que ele passou ali, não tenho certeza. Não parece não ser, né? Eu também fiquei em dúvida. Juventude, passou por esse, então provavelmente é da LA. Ele não tem esse histórico, assim. Mas, assim, pode ser. Senão, a LA também está envolvida internamente no Figueirense. Às vezes o jogador se destaca, ela vai lá e pega também, tem aproveita, a questão, né? Também do limite de times, né? Talvez tem que ver quantos times esses atletas que estão no Figueirense já jogaram, porque quem sabe pode não se transferir para outro time do futebol brasileiro. Não sei se nessa época já chegaram a jogar em 3 times, né? Mas quem sabe pode ser. Alguns é possível. Nesse ano tão conturbado. O nosso programa já vai se encaminhando para a parte final. Antes disso, eu quero lembrar você que está acompanhando na Urban TV e também ouvindo no Portal da Ilha, seguir as nossas redes sociais, @Clássico Debate, tanto no Instagram quanto no Twitter. Nas próximas semanas a gente vai estar fazendo de certa forma, um jogo, não sei explicar bem, mas vai ser bem divertido, que a gente vai levar para você aí a possibilidade de fazer a seleção de 2000 para cá, dos dois times. Quem será que você vai escolher? A gente vai planejar tudo bonitinho, vai organizar. Fala, Luan. Eu quero ver se vocês vão ser clubistas de conseguir formar a seleção com os dois times juntos. Eu quero ver se vocês vão conseguir sem pender muito para um lado ou para o outro. Eu fiz a minha aqui. É muito complicado. Eu acho que deve ter dado 6-5 aqui. Eu consegui não ser tanto clubista, ou quem sabe o time não teve tantos destaques, mas vamos ver aqui. Dos que viram jogar nos últimos anos, né? Hã? Tu botou o Fernandes? Botei, cara. Isso que eu não acompanho muito o Fernandes. Eu botei o Fernandes. Pra vocês verem como eu não sou tanto clubista, não. Da defesa, praticamente todo Figueirense. Mas campo do Fernandes e Marquinhos, então, pra ti. Não, Fernandes, Marquinhos e Eduardo Costa. Ele não marca ninguém, mas vamos lá. Esse meio campo não vai marcar ninguém, mas é um espetáculo. Se duvidar, eu coloco o Cleber Santana também. Vamos jogar pra cima dos outros. 90% de posse de bola, porque senão... Azar deles, Mas o Eduardo Costa, como comentarista, também entra na tua seleção? Não, mas daí a seleção, como comentarista, a gente coloca o Alan, coloca o Henrique, não coloca o Eduardo Costa, não. Que momento. Mas não deixe... Acompanhe a gente, acompanhe na rede social para você ficar por dentro. Vai aparecer essa chance de você formar a sua seleção. Depois a gente vai ver quem são os mais votados, tá? Para a gente publicar lá no nosso Instagram uma super seleção de 2000 para cá. Quem são os melhores jogadores que jogaram nos dois clubes da capital? Nossa rodada final aqui desse comentário, para a gente encerrar o programa. Luan Silva, uma boa noite para você. Até o próximo programa. Luan caiu.
Olha só, legal que ele trava no momento assim, ó, estático, né? Pensativo. Tá Reflexivo. psicografando. Reflexivo. Henrique Moresco, boa noite para você, até a próxima. Boa noite, Alan. Eu acho que foi um programa muito legal que a gente conseguiu debater aí coisas importantes do Figueirense, né? A participação do Ian também foi bacana, agradecer a presença dele. E em relação a. Eu queria falar um pouquinho nesse momento final em relação à projeção do Figueirense para essa próxima rodada, né? Contra o Mirassol. Acho que o Figueirense vai enfrentar um jogo muito difícil, mais difícil que enfrentou contra o Paraná, mas eu acho que o Figueirense está mais fortalecido do que também jogou contra o Paraná. Achou alguns jogadores ali que, se o Jorginho, pelo amor de Deus, manter a estrutura do time, né, digamos assim, podem ser caras interessantes aí. A gente pode ter a volta do Cesani, não sei se ele vai estar já com condição de jogo, mas espero que sim. Então a gente pode ter a volta já dele, tomara que tenha o trio de ataque repetido e que a gente consiga fazer um bom jogo contra o Mirassol, porque é um adversário direto, eu acho. É um adversário que está ali naquela que o Ian falou, que vai brigar ali na quarta, quinta posição, talvez terceira, e o Figueirense precisa somar ponto com desses times para poder se manter nessa briga e se colocar ali, porque por camisa, por representatividade, o Figueirense a gente sabe que ele tem tamanho para poder se classificar, né? Resta saber se nesses confrontos aí, que são os decisivos, o Figueirense consiga desempenhar isso que a gente espera, né? Show. Agora que aproveitou nesse tempo que você falou, o Luan retornou. Luan, uma boa noite para você, até o próximo programa. Valeu, tudo calculado, mano. valeu, pessoal. Espero que vocês não tenham feito piadinhas comigo. Eu espero que Não, vocês não nunca. tenham condições. Somos incapazes de Vocês viram que eu isso. falei que eu botei o Fernandes no meu time? Aconteceu isso aqui, ó. Isso é coisa para não. Lavou. Mas o 10 é o Marquinhos, então tá bom. Boa noite a todos. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Ian, pela participação, por estar aqui com a gente. É sempre bom falar do Avaí depois de uma vitória, né? Porque eu tava meio brabo no domingo, mas beleza. Vamos esperar mais uma vitória do Avaí, quem sabe contra o Remo ali, para voltar ao bom momento que o Avaí estava vivendo até os últimos jogos. Mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanham nas redes sociais também. Fique ligado nas próximas semanas nessa nossa interatividade aí com o pessoal. Quero ver o clubismo de vocês aflorando. Boa, obrigado, Luan. Ian Pacheco, um grande abraço para vocês. Obrigado pela tua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Clássico Debate. As portas estão sempre abertas para receber o amigo, para a gente conversar sobre o futebol da capital, que, querendo ou não, é a nossa paixão. Uma boa noite para você. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite. Gostei muito. Acho que foi bem produtivo o nosso papo. Eu queria saber a história da live do Figueirense com a Márcia. Vou falar nesse exato momento. Obrigado, olha só, a sintonia tá ótima, porque era exatamente isso que eu ia fechar. Pra quem não viu... Parecia o zagueiro do Vasco tocando pro jogador do Avaí. Léo Matos, que já passou aqui no Figueirense, esse desgraça. Pra quem não viu, houve um sorteio na live do Figueirense, um sorteio valendo um kit pro carreteiro, né? O carreteiro, inclusive, que vai ser esse final de semana, vai ser no meio, a gente vai estar, esse programa está sendo exibido para você na sexta-feira na Urban, vai ser amanhã, no caso, no sábado, né? O carreteiro alvinegro. E aí tem a questão, foi feito o sorteio, só que o grande problema é que o sorteio só valia, obviamente, para torcedores do Figueirense. Mas existe uma paixão havaiana por acompanhar as coisas que acontecem no Figueirense, que é um espetáculo. É verdade, Lu. Porque o que tinha de torcedor havaiano acompanhando a live era muito, isso é muito bom, isso é muito legal. O que tinha de torcedor acompanhando a live e participando, inclusive, do sorteio, que foi mais louco, impossível, né? Participaram do sorteio na hora que a Márcia maravilhosa apertou o botão, caiu aí a mensagem, né, do torcedor havaiano, logicamente, porque tinha uma zoada, né, com o rival. E aí ela foi lá e dar a célebre frase: não, essa pessoa não é adequada, vamos sortear de novo. Cara, ela foi brilhante, que é isso que é o clássico da capital. A gente não precisa se odiar de maneira nenhuma. A gente pode brincar com leveza, com alegria, zoar sim o rival, mas jamais de maneira deselegante. E ela foi brilhante. Por isso, para finalizar, eu queria mandar um grande abraço para nossa amiga Márcia Becker, que também faz parte aí do hall de estrelas móveis, que em breve ela vai estar aqui conosco também. Então, dito isto, agradecendo novamente a participação de Ian Pacheco aqui conosco, Henrique Moresco
e também o Luan Silva. A gente fica por aqui hoje em mais um Clássico Debate, nossa edição de número 60, aqui da Urban TV, o canal que mais cresce aí no mundo, porque estamos em todos os locais, é só escrever Urban TV no Google que a gente aparece na sua tela, e também estamos agora na Rádio Portal da Ilha, trazendo para você a informação também lá de onde a gente começou, que é o podcast, a natureza do nosso programa. A gente fica por aqui e volta na semana que vem. Até breve. Tchau, tchau.